Ah. Elas não tem nada vendendo aí fora, não. Muita fome. Não tá popó, não. Oi, gente, bom dia. Deixa eu procurar aqui a... Bom dia. Tudo bem? Estava Tudo. acabando uma outra aula para a gente poder entrar aqui. Deixa eu dar seguimento. SP3. Deixa eu compartilhar aqui para vocês me dizerem onde a gente ficou. Nós paramos nesse slide. Nós falamos até aqui, não foi? Hein, amores? Estavam aqui na aula passada? Eu não estava, professora. Não estava, não consegue Eu não estava na aula passada, professora. Tá bom. Então, eu acredito que a gente parou bem aqui nesse slide. Eu posso dar uma tolerância de pelo menos, são 9h13 aqui no computador da faculdade. Eu posso dar uma tolerância de uns 5 a 10 minutinhos, para a gente ver se os outros colegas começam a entrar, porque às vezes estão terminando, né, uma aula para depois entrar na outra. Não, já terminaram todos. Terminaram? A gente terminou Bruno, aqui. então não é para começar para dar tolerância. É, professora, mas eu quis dizer que todos já Bom terminaram. dia, professora. Bom dia, bom dia. Eu quis dizer que todos já terminaram a aula. Entendeu. Captou, Só copiou. vão entrando aos poucos, assim, entendeu? Mas pode dar Isso, tolerância. tanto que estão entrando aos poucos, isso. Bora lá. Deixa eu só Acabou de chegar. colocar aqui. Então tá. Vocês estavam quantos assistindo a aula anterior? Quem foi que fez Eu não lembro não, professora. Oi, Keila, a única que faz vídeo comigo. Peraí. É a Keila mesmo. Oi, Keila. Vocês são muito chatos. Não querem nem aparecer. Então tá, vou esperar.
vamos lá, voltar. Vamos aqui, temos 14 participantes, eu e mais 14, né? Então, vamos lá. Na aula passada, bom dia, né? Bem-vindos mais uma vez aos nossos encontros, né? Às nossas aulas. Todo mundo de microfone ativo aí? Sim. Quero uma aula. 1, 2, 3 e... Sim! Sim. A professora é muito chata, credo. Não. Né? Não. Então, bora lá. Na última aula, a gente falou de algumas coisas, né? Veio desenvolvendo uma linha de raciocínio para falar mais ou menos como era que a gente ia lidar com a disciplina, quais seriam os nossos direcionamentos, aguçar um pouquinho mais da lembrança de vocês com relação ao que a gente já tem de informação a respeito, né, de saúde pública, né, de quais são os serviços, tá bom? E até que a gente chegou a um nível de reflexão, onde a gente começou a pensar na disparidade do acesso, esse último slide aqui, né? Diante da disparidade de acesso, é grande o desafio de se manter bons hábitos e estilo de vida na interação de prevenir o agravamento da condição de saúde. Por quê? Porque nós falávamos, deixa eu ver aqui o anterior. Aqui, não. Né? Nós falávamos de os conceitos, quais eram os tópicos, e de preparar o aluno para a iniciação à clínica. Não era isso? E a gente falou da questão tanto dos serviços particulares quanto dos serviços públicos, certo? Certo. Então, bora lá. Hoje a gente vai falar aqui, quem lembra das aulas de Sistema Único de Saúde? Já tiveram aula de saúde pública? Sim, OSP2, né? A SP2, com a Rola ou André, né? Não, com o André. Com a Rola ou com o André, tá? Então, aqui a gente vai passar e rever algumas coisas que são importantes, tá? Para a gente conceber toda a inserção da odontologia social e preventiva. Tá bom? Bora rever aqui junto. Bora rever. O que a gente teve em 1988? O direito à saúde no Brasil foi reconhecido tendo 2 princípios. 2 princípios. Quem me disse isso? Ana, Não, eu sei. Mas quem foi que assegurou isso aqui? Olha, Bruno. não, mas eu falei porque eu pensei que ela Eu tava- sei, ele falou mesmo porque ele achou que eu não estivesse sabendo quem estava falando, Ana. Bora lá, seus A cabeçudinhos. Constituição. A Constituição de 1988. Então, se tá na Constituição, é uma lei, não é verdade? Precisa ser Isso. atendida, como tudo tem que ser. Pode em algumas vezes não acontecer, pode não acontecer, mas que é direito é. Assegurado é garantido na Constituição, né? Então, quais são esses 2 princípios que ele está me falando aqui, que esse autor está me falando aqui, que é o Miranda? Ele está me dizendo que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Quem são todos? A população. Todos nós, a população. Todos na população. Toda a população, né? E o que é toda a população? Crianças, idosos, adolescentes, Sim. adultos. Adultos, negros, brancos, pardos, Aham. hindus, muçulmanos, candomblecistas, Índios. umbandistas, católicos, Sim, portugueses, italianos, sim? também. Yes. Também. Então, são todos, não tem conversa. Ele não me diz a quem, ele não diz, ele não exclui nada, ele não exclui ninguém. Ele diz todos. E que é um dever do Estado. O que vocês concebem aqui por Estado? Quem é o Estado? Estado do Pará. É o governo. O governo, né? É o governo em todas as suas esferas. São as prefeituras municipais, são os governos estaduais e é o governo federal. Cada um na sua hierarquia, dentro do seu atributo. Eu só estou relembrando com vocês, tá? Porque a gente vai usar muito isso, tá bom? Então, é preciso conceber o Estado como, né, o gerente
desse direito, né? É ele que tem que assegurar esse direito. Aí ele me diz que eu tenho que ter acesso universal, e eu estou bocejando hoje. Eu não tomei café. E aí eu venho para a faculdade, eu venho com aquele pensamento, né, de que a gente vai tomar café e tá tudo fechado. Vocês já vieram aqui? Ainda não. Tudo Ah, não. fechado, cidade fantasma. A gente entra nas salas, né? Mas é assim, nós já estivemos mais distantes, a gente já está mais perto. Então, aí eu não tomei café. Acesso universal, o que quer dizer? Que eu Que tenho todos têm acesso... acesso. Não, todos já tá aqui. Acesso universal. Todos já tá descrito esqueci. aqui. Eu quero saber universal. Acesso universal. Vocês sabem por que eu estou martelando isso com vocês? Porque eu noto que ao longo dos anos da docência, ministrando aula tanto na graduação quanto em nível de formação técnica de TSB, ASB, técnica de enfermagem, o que eu observo é que a gente tem uma dificuldade muito grande com esses termos, com esse linguajar. Entendeu? Então, por exemplo, direito de todos não é a mesma coisa. Universal não é todos. Entendeu? Nesse contexto aqui, ele está falando acesso universal. Ou seja, ele está me dizendo que eu tenho que ter a garantia de que eu vou ser atendida em todos os níveis de atendimento. Eu tenho que ter acesso a todos os atendimentos. De maneira universal. Então, eu tenho que ter direito a fazer minha consulta de pré-natal, eu tenho que ter direito de fazer os meus exames de pré-natal, eu tenho que ter direito a ter o meu parto, eu tenho que ter direito à minha assistência puerperal, pós-parto, né? Isso é acesso universal a tudo que tange a minha maternidade. Tudo A que saúde cabe da gestão. é basicamente tudo o que cabe a Tudo pessoa. o que cabe. É o que prevê o caso. Entendi. Entendeu? É o que prevê, é o que precisa para ser atendida a demanda. Entendeu? Acesso universal, ou seja, eu tenho que vir desde da unidade básica de saúde, fazendo escovação, fazendo restauração, profilaxia, até ser atendida porque eu preciso de uma prótese. Entendeu? E igualitário, ou seja, de maneira igual a todos. Não interessa se eu tenho um poder aquisitivo maior do que o outro, se o outro, porque o outro tem um poder aquisitivo menor, então ele tem que ter privilégio porque tu poderia estar no serviço particular e não cabe isso. E Isso também em todas as especialidades? Em todas as especialidades também, né? Em todas as especialidades. Entendeu? Então, não cabe, é uma via de mão dupla. Muitas vezes, a gente tem, sim, alguns querendo romper com o igualitário, pleiteando privilégios por terem uma condição social melhor e acham que não podem esperar em fila, não podem passar pelos protocolos de regulação, de marcação de exame, porque eu não posso esperar. A recíproca também é verdadeira. Eu também não posso simplesmente privilegiar um paciente só porque ele tem uma condição socioeconômica mais baixa do que aquele lá, com a prerrogativa e justificativa de que, porque essa pessoa pode pagar uma consulta, ela está aqui ocupando o lugar de quem não tem condição. Não é isso que a Constituição me diz. Ela me fala que somos todos, que eu tenho direito universal e igualitário. Não interessa. Nem para um lado, nem para o outro. Certo? Então, o Sistema Único de Saúde é um sistema hierarquizado. O que a gente entende por hierarquia? Hierarquia está relacionada à regência da União, Estados e municípios. Cada um desses sistemas tem uma determinada atribuição. Atualmente, o governo federal, que é a União representada pelo Ministério da Saúde, ele tem o papel de regular os serviços públicos e financiar o sistema, certo? Como é que ele faz isso? Bora destrinchar. Deixa eu ver qual é o próximo slide. Isso aqui é o que eu frisei para falar para vocês. Aqui que eu estou falando, tá? Então, vamos lá. União, Estados e municípios. Imagina que a gente colocasse uma seta bem aqui.
de ida e de volta, de ida e de volta, tá? Funciona assim. O Ministério da Saúde manda dinheiro, né, para os estados e municípios para que eles desenvolvam as políticas de saúde, tá? Aí os municípios são quem fazem as políticas, desenvolvem o trabalho. Tem lá o prefeito, contrata o dentista para ir lá para a estratégia de saúde da família, certo? Aí ele recebe esse dinheiro, o prefeito então instala o serviço, paga o dentista para trabalhar lá, mais a ASB, trabalham, e no final do mês eles produzem, tem o que a gente chama de produção, né? Foram quantos pacientes atendidos na faixa etária tal, isso tudo vocês vão aprender, tá? Vocês vão ver isso bem aqui, eu vou mostrar para vocês. Qual procedimento foi feito? Qual procedimento foi feito, né? Número, vai quantificar e qualificar o atendimento mensal. E aí a gente vai informar pelo DataSUS, a gente vai informar por uma plataforma virtual que nem essa, a gente informa esses dados, mas esse negocinho some, informa, tá? O Estado que manda para a União, para gerar os dados estatísticos a respeito desses atendimentos, certo? Para que a União fique sabendo se está funcionando essa estratégia de saúde da família que ela está depositando o dinheiro, certo? Então, o município faz, o município realiza, o Estado e a União supervisionam e a União financia, certo? Isso é um sistema hierarquizado. E nós vamos falar de hierarquia também mais lá para frente, quando a gente falar em níveis de atenção. Vocês lembram disso? Atenção primária, média complexidade. Sim. Bora lá, então. Quais são os atendimentos que estão preconizados na atenção primária? Dentro da odontologia. É o atendimento básico, né? Tipo, atendimento primário. Deixa eu ver como eu consigo explicar. A primeira, vamos dizer assim, a primeira consulta. Quando... Aí vocês vão falar, a atenção primária à saúde é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Não é isso? Aham. Entendeu? É a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. É por onde o paciente adentra a primeira vez, né? Eu começo a sentir uma dor de dente, eu começo a ter uma dor estranha na costa, nos rins, que pode ser uma infecção urinária. Onde eu vou? Vou na unidade de saúde básica, né? Não é isso? Sim. Então, ela é a porta de entrada do sistema, tá bom? E lá na odontologia, nós temos o que é básico, que são ações de promoção, prevenção e tratamento, né? Só que nós fazemos os atendimentos básicos, que são dentística operatória, né? Exodontia, não é isso? São esses serviços que são previstos lá na atenção primária à saúde. Na atenção secundária? Estão pegando cola do Google. A média complexidade. Aquele paciente que chegou comigo com dor de dente, aí eu abri a cavidade, ele não tem mais jeito. Ele tem que fazer canal. Aí eu vou encaminhar ele para o CEL, Centro de Especialidade Odontológica, que é onde está a média complexidade. Lembram? Sim. Tá? E onde está a terceira instância, que é a alta complexidade? Fica já é exodontia? Ou Não, a exodontia eu faço na básica. na básica? Seria algum trauma? Isso, são os grandes traumas de face. Nós estamos falando de nível hospitalar, né? Sim.
Quando eu tenho um paciente que ele precisa fazer uma cirurgia seriada, de extração seriada. Ele chegou comigo lá na unidade de saúde e precisa fazer uma extração seriada dos 10 elementos, porque ele é um paciente especial, não tem o controle desse paciente, então ele precisa fazer uma extração seriada a nível hospitalar, alta complexidade. Ele vai passar por anestesia geral, né? Vai precisar de uma sala de cirurgia para campo operatório. Tá? Então, é a odontologia no nível de alta complexidade. Tudo bem? Preciso que vocês relembrem disso, tá? Pode falar. Especifique as 3 aí. A primeira e a segunda e a terceira. Atenção primária à saúde, atenção média e alta complexidade é a terceira. Já especifiquei. Atenção básica em saúde, promoção, prevenção, tratamento, tá? Dentística, cirurgia, tá? Que é a exodontia. Tá bom? Média complexidade, tratamentos endodônticos, tratamentos periodontais, tá? Tá. E a alta complexidade, grandes traumas de face, implantes, próteses, não são próteses dentárias, tá? São próteses ósseas. Atendimentos especializados de pacientes com demanda de sedação geral. Ok? Sim. Não, Professora, pode falar. o céu, no caso, O quê? Não entendi. Oxe. Oi, céu. Não, o céu. Os CELs, Centros de Especialidades Odontológicas, tá? No caso, só é para média. Média complexidade. Entendi. Lá são atendidas as médias complexidades. Tá? Perdão. Então, o Sistema Único de Saúde é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Eu falei na aula passada sobre o ingresso nos Estados Unidos. Um momento que eu tô... Perdão, gente. Vamos lá. Desculpem. A gente chegou a falar sobre a questão do seguro de saúde para entrar nos Estados Unidos? Que, professora? Chegamos, Bruno? Não. Não, professora. Não. Então, assim, o Sistema Único de Saúde, ele é o maior, segundo, só fica atrás de Cuba, é o maior e o melhor sistema público de saúde do universo. Entendeu? Porque nós pagamos. Como é que a gente paga o SUS? Através dos impostos. Através dos impostos, né? Em que há toda uma manutenção do sistema, que nós temos acesso aos serviços. Eu não estou falando aqui, a gente não está questionando se ele funciona ou não funciona, e eu não gosto da fala de que ele não funciona, porque eu gosto que me diga por que não funciona. Tá? Porque é muito fácil a gente dizer que ele não funciona. Difícil é a gente dizer por quê e propor a mudança. Tá? E aí eu quero falar para vocês que nos países, no estrangeiro, né, quando a gente sai do país, a gente não tem nenhum, a não ser Cuba, a gente não tem nenhum outro país em que a gente vá para o país e a gente tenha atendimento gratuito. Para a gente tirar o passaporte para ir passear nos Estados Unidos, você tem que pagar um seguro de vida, um seguro de saúde, para você poder tirar o passaporte. Porque a nação norte-americana, né, os Estados Unidos, ele não se responsabiliza por qualquer eventual dano à tua saúde no país dele. Então, tu já tem que viajar como se fosse um cheque calção, que se alguma coisa acontecer lá no teu país, tu vai usar esse dinheiro. Eles vão usar esse dinheiro como uma forma de seguro para teres atendimento lá. Para se tratar, né? Para se tratar. Igualzinho como fazem, né? Quando vem para cá. Vocês não acham? Né? Claro. Então, eu quero, ao longo dos nossos encontros, que a gente vá defendendo o SUS. Tá? Aprender a defendê-lo. Vamos aprender a criticar.
Eu defendo o SUS, só não defendo os profissionais que trabalham neles, porque o projeto do SUS é maravilhoso, mas os profissionais que estragam. Você já trabalha no SUS, Aline? Não, mas eu já tive algumas experiências, principalmente com a minha mãe, no SUS, que ela tem esclerose hepática e quase ela morreu por causa que a gente ela, no caso, não tem particular e dependia do SUS. Uhum. E aí a gente abre um amplo campo de discussão dentro do sistema, que eu gosto de falar o SUS que temos ao SUS que queremos, né? Então, o nó do Sistema Único de Saúde, ele não está nem tão somente nos profissionais que trabalham nele. Muitas vezes ele está em quem gerencia o sistema, né? Os recursos, eles são repassados, mas muitas vezes os recursos não são empregados, eles são desviados, nós sabemos disso. Aparecem casos e casos diariamente na televisão disso, né? Então, vou dar um exemplo, porque segunda-feira eu atendi um paciente que ele está há 6 anos querendo fazer a prótese de quadril dele. Ele sofreu um acidente de moto e ele fez a fratura da cabeça do fêmur. E aí ele tem que fazer uma prótese, tem que fazer a prótese. Ele está há 6 anos tentando. E alguns meses atrás estava sob investigação e foi desvendado. Aí foi descoberto um esquema de desvio de próteses. Por exemplo, eles diziam que a prótese custava R$5.000 e a prótese era R$500. Grila. O problema é do médico que não opera? Não. O problema é de quem? Quem gerencia isso, com certeza. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que romper. É claro, Aline, que a sua experiência ela é negativa com relação a isso, e muito facilmente a gente vai atribuir a quem a gente está ali, no front, no corpo a corpo. Mas a gente precisa também o que está por trás do servidor, o que está atrás do trabalhador do Sistema Único, né? De logística, de infraestrutura. Agora, nós vimos na Covid, vocês viram que o país não tinha máscara para a gente trabalhar no enfrentamento da Covid. Muitos profissionais nossos morreram de Covid porque a gente não tinha equipamento de segurança. Será que eu que deixo a minha... Olha o raciocínio. Será que eu que deixo a minha família lá em casa, eu me isolei no enfrentamento, né? Para trabalhar dentro do hospital. Eu me isolei da minha família, não tive mais contato com a minha família para estar dentro do hospital, atendendo as famílias dos outros. E eu lá dentro, já isolada, em contato com a doença, correndo risco, não tendo o aporte do sistema, a prefeitura, o estado, ou o governo federal não me dando capote, máscara, luva, face shield, me dando todo o aparato. Como será que eu vou lidar contigo? Esperar a morte. Como é que é o meu psicológico mediante o atendimento do meu paciente? Sabendo que ele está contraído e eu posso contrair exatamente porque a falha não está sendo minha. A falha está sendo de um sistema de gerenciamento. Entenderam? Então, os nós, eles existem. Existem. E nós precisamos entender, identificar onde ele está, para que quando a gente se depare com um nó possível de ser desfeito pela gente, a gente desfaça. Porque se a gente ficar na plataforma de discussão, se a gente ficar só no campo da discussão, não tem jeito, a gente não vai mudar nunca a realidade. Não é verdade? Então, assim, basicamente a senhora está dizendo que isso que aconteceu com a mãe da minha colega, ela deveria recorrer basicamente para reverter essa situação, porque essa pessoa que causou isso com ela, para não causar novamente com outra pessoa. Mas tu estás falando de quem? Daí do caso da minha colega, da mãe dela, que... Tá, mas tu estás falando de quem? Tu está falando do profissional, da gestão? Do profissional. Do profissional, se foi o erro, foi dele também. E de quem tá por trás dele, né? Pois é isso que eu tô te dizendo. É que é muito fácil a gente dizer que o problema é do profissional. Difícil é a gente entender como esse profissional está inserido naquele local de trabalho. Compreendeu? Sim. Não justifica? Não justifica. Mas explica. Imagina você todos os dias tendo que ir trabalhar como dentista e todos os dias você chega e você quer, o que você vai aprender? Você vai aprender que para fazer cirurgia oral menor você tem que usar luva estéreo, luva cirúrgica estéreo, certo?
Aí tu imagina que quando tu chegar lá no posto de Não. saúde para trabalhar, só tem luva de procedimento, aquela luva que a gente abre e calça a luva. Aí você tem Aqui, que fazer com essa. hã? Aí você tem que fazer com essa. Você vai ter que fazer com essa. Por que que você tem que fazer com essa? Você é Porque eu- obrigado? Não, mas tem que fazer o procedimento, né? Por quê? Porque Ou, você tem que se sustentar, é, né? e às vezes até Então, pela uma situação de dor, acho que é do paciente também, né? então são Chega. várias conjunturas. São várias conjunturas, né? Então, assim, eu me lembro muito bem na época, eu não defendo, eu já falei para vocês que eu não defendo bandeira nenhuma política, nem gosto, aliás. Mas eu me lembro muito bem que a época que o Bolsonaro sofreu aquele golpe, aquela facada, e apareceram, né, tiveram fotos da equipe de enfermagem, a equipe médica lá socorrendo ele, e que aparece, porque o profissional sem luva, porque o profissional ali sem jaleco, porque não sei o quê. Gente, do que se tratava aquele momento? Aquele momento de manutenção da vida. Uma emergência. Uma emergência. Uma emergência, né? Momento de manutenção da vida. No momento da manutenção da vida, o risco de morte, ele está acima do risco de infecção. Então, se eu não vou pegar porque eu não estou com uma luva estéril. Pega e depois tu debela a infecção. Sutura o vaso, tenorrafia, bora, amarra a artéria. Se tu vai fazer com a mão infectada porque tu acabou de pegar no chão, o importante ali é tu amarrar a artéria naquela hora. Se está contaminado, depois a gente lida com a contaminação. Entenderam? Mas a equipe foi extremamente mal julgada, chacotada. Recebeu processos. Então, só mesmo exemplificando, para a gente começar a ter um raciocínio mais maduro, né, mais crescido com relação às nossas críticas, né? Eu preciso criticar, mas me pondo no lugar do outro. É verdade. Me pondo no lugar do outro. Se fosse eu. Às vezes a gente está internado. Vou dar um exemplo meu, assim como a Aline deu. Às vezes a gente está internado. Aí tem uma enfermaria que tem, vamos supor, sei lá, tem um posto de enfermagem com 2 técnicas de enfermagem para 10 apartamentos. E aí a gente fica atacado porque a técnica de enfermagem demora para vir fechar lá a válvula do soro. Aí toda vez que ela vem, a gente dá-lhe uma patada nela. Sim, mana, tu não vai vir. Olha, mana, tô te pagando, porque eu tô aqui, eu sou da Unimed. Né? Eu tenho certeza que muitas vezes a gente já passou por isso, a gente já acompanhou, né? Isso. Mas a gente esquece de pensar que a culpa não é dela que está ali, a culpa é do hospital que está recebendo o recurso do Ministério da Saúde para contratar. Se ele está admitindo 10 leitos, ele tem que ter o número de profissionais admitidos para que naquele horário deem conta da assistência daqueles 10 pacientes. Só que o que ele faz? Ele quer ficar com o dinheiro, contrata só 2 para aquele horário e dane-se as famílias e aquele profissional. O profissional vai fazer, porque ele tem uma família esperando por aquele dinheiro. E olha como é complexo o negócio. Ou não? É bem complexo. Porque de um lado estou eu, família, que acho que não devo receber esse tratamento, mas voltando ao campo do que o Bruno falou, é muito fácil. Bom dia, professor. É muito fácil nós, então, irmos de frente com um profissional que está ali me atendendo, do que eu ir denunciar o hospital, que é a instituição que está recebendo o dinheiro. Mas por que eu faço isso? Porque eu não sei dos meus direitos. Certo? Então, quais são os princípios do SUS? Equidade, integralidade, descentralização, regionalização, hierarquização e universalização. Vocês sabem a diferença entre um e outro? Vou ser sincera, professora, eu não sei. Não sabe. Tem sempre que ser sincero. Se não houver sinceridade, eu vou passar para frente achando que está tudo lindo. Entendeu? Então, bora lá um por um? Sim, por favor. A equidade é o princípio que garante
que as pessoas é o atendimento igual, que as pessoas têm um direito igualitário dentro das suas desigualdades. Certo? Eu receber o atendimento que eu e a Keila temos o direito ao mesmo atendimento igual, mas nós somos pessoas diferentes. Então, dentro da igualdade, eu preciso ser atendida dentro do que eu preciso. Entendeu? Deixa eu ver uma imagem aqui sobre equidade. Um momento. Vou fechar aqui, tá? Tudinho. Para vocês Tá bom. acompanharem. Eu vou no Google. Peraí. Me perdoem. Estão vendo essa imagem? Oi? Não, né? Não, Não. professora. Então, pera. Não. Calma. Não criemos pânicos. Aqui. Ok. Compartilhar? Tá compartilhado? Eu vi essa imagem no primeiro semestre. Viu? Com a rola. Não, foi na minha outra faculdade. Ah, foi em outra faculdade. Sim. Então, olhem bem para cá, para essa imagem. Prestem bem atenção nessa imagem. Igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades. Equidade, adaptar as mesmas oportunidades, deixando-as justas. Aqui eu tenho um homem de 1,80 m, aqui eu tenho um de 1,5 m, aqui eu tenho um de 1 metro. Igualmente estão atendidos pelo princípio da igualdade quando os mesmos receberam os mesmos caixotes do mesmo tamanho. Certo? Agora, os 3 foram atendidos de maneira equânime? Não. Aqui nessa imagem? Não. Não. Não, professora. Por quê? Não foi levado em consideração que esse aqui precisava só de 30 centímetros de caixote. Mas que esse aqui, com 30 centímetros de caixote, ele não ia conseguir assistir ao jogo. Verdade. Então, ele teve direito igualmente. Mas ele não foi atendido na equidade. Tudo bem? Uhum. Ficou claro? Sim. Obrigada. Alguma pergunta? Então, aonde tem igualdade, tem sempre equidade. Bora lá. Bora desenvolver esse raciocínio aí do Bruno. Calma lá, deixa eu só compartilhar de novo a tela que tá aqui uma confusão. Compartilhar a tela. Bora lá. Já entendi onde o Bruno quer chegar. Já manjei dos paranauês, Bruno. O Bruno quer dizer o seguinte: nem todas as vezes que eu tiver igualdade, eu sou atendido na equidade. Porém, se eu alcanço a equidade, diretamente eu alcancei igualdade. Ou não? Sim, isso. Sim? Deixa eu... Tá. Ficou ruim a internet de vocês aí ou não? Como é que tá? Isso é normal. É normal? Tá. Então, entenderam?
Ficou claro? Igualdade e equidade? Sim, Tá. ficou. Vamos para outro princípio. Princípio da integralidade. Que eu tenho direito de atendimento integral. Certo? Eu tenho direito de ter atendimento integral. Eu comecei o tratamento lá no postinho de saúde, só que chegou naquele dente que precisa de canal. E eu tenho direito de ser atendido integralmente. Eu tenho direito de ser encaminhado para fazer o canal. Certo? Sim. Tem alguém no bate-papo aqui? Alguém quer falar no bate-papo? O que foi? Desculpa, sim, desculpa. Menos meio ponto. Ah, que é quem vocês estão? Tá? Então, a integralidade ela é mais simples de ser compreendida. A descentralização foi o que eles promoveram quando eles fizeram a hierarquização. Descentralizaram, eles tiraram do poder do Estado que estava centralizado só nele, eles jogaram para os municípios de maneira autônoma. Tá? Para os municípios fazerem as suas políticas. A regionalização, eu gosto muito desse princípio aqui, que é a regionalização, porque eu acho que foi a partir desse princípio que a gente conseguiu atender as subjetividades dos lugares, das regiões. É onde a gente tem o atendimento das unidades móveis fluviais, né? É quando a gente tem o atendimento dos ribeirinhos com aquelas lanchas. Vocês já viram isso? Sim, já, professora. Então, isso aqui é garantido pelo pelo princípio da regionalização, né? Então, quando eu proponho uma política de controle de nutrição, vamos supor que eu estou falando, vocês vão dar cariologia, né? Aí eu estou falando com essa população, falando de cárie e tudo, mas é uma população que toma muito açaí, com muita farinha, né? Então, eu tenho que levar em consideração os costumes regionais daquele povo lá. Tá bom? A hierarquização nós já falamos e a universalização também, né? Que é o acesso universal. Eu tenho que ter acesso. Tudo bem? Aqui é só uma definição. Olha, então aqui os níveis de atenção. Tá? Atendimento básico, atenção secundária, média complexidade, atenção terciária, alta complexidade. Tá? Qual é o ganho da odontologia social? Tá? Qual é o papel da odontologia social dentro desse sistema único de saúde? Seria no sentido de prevenção, promoção? Sim. Isso mesmo. Que está voltado àquelas sociedades, né? Então, assim, quando a gente pega um povo, uma comunidade, a gente faz fragmentação de setores, né? Opa, desculpa, gente. Oh, caramba. Né? A fragmentação dos setores. A gente começa, então, a visualizar as individualidades. Eu começo a saber por que o povo de um bairro tem um comportamento diferente do povo de um outro bairro, né? Isso aí é fragmentar e atender às subjetividades. Senhor. Não, senhor. Desculpa. Tá? Tudo bem? A partir daí, a partir do momento em que eu começo a fragmentar e entender a subjetividade do público que eu estou atendendo, eu começo a evitar o desperdício de recursos. Não é verdade? Vamos supor que, vamos dizer que te encomendem para tu fazer um centro de salgadinho. E tu não tem nem noção de quanto leva de trigo, de frango. Como é que tu vai fazer isso? Como é que tu vai fazer esse centro de salgado? Né? Se tu for na doida, tu vai comprar, eu acho que 2 quilos de trigo resolve. Aí, depois, se tu fores, então, atrás da receita que diz que para um centro de salgados, você vai usar tanto de trigo, você não vai evitar o desperdício de recurso? Sim. A mesma coisa é na nossa prática, né? Quando você for montar o seu consultório,
que você for comprar o seu material odontológico, para você montar o seu consultório ou para você manter o seu consultório, você vai aprender, né, que luva, gaze, rolete, máscara, são coisas que você usa absurdamente no consultório, mas que um frasco de adesivo dura para não sei quantas restaurações. Você vai fazer essa proposição, mas você vai ter que fazer um estudo primeiro do seu consultório. Você vai ver que as cavidades, quando você fizer o dentinho de uma criança, é diferente da cavidade de um dente de adulto, que o dente da criança leva menos resina do que o dente do adulto, né? E aí eu estou falando de fragmentação de setores. Estão me acompanhando, gente, ou não? Está muito rápido? Vocês perderam o raciocínio? Não, tá ótimo, professora. Tá bom? Tá bom. Tá? Então, eu aí acabo rompendo com o que a gente chama de odontologia difícil e limitada. Ou seja, quando eu adoto, a gente sempre fala que odontologia social, né? Quando a gente fala aqui quando a gente está fazendo prevenção e promoção, a gente está usando uma odontologia de baixo custo, né? E alta tecnologia. Por quê? Porque a gente está investindo em autoconhecimento, né? Informações super importantes, mas que só eu falando e mostrando eu consigo fazer promoção de saúde, né? Às vezes só com escovação, escova e pasta, né, dentifrício, eu já estou fazendo promoção. Eu nem preciso de cavitador ultrassônico, meu Deus, né? Então, quer dizer, eu rompo com o que é difícil e limitado e eu promovo a expansão do alcance. É isso que a odontologia social consegue. Tudo bem? Olha só. Eu começo, então, a fazer a possibilidade de atendimento, ou seja, o que era impossível de fazer, de atendimento, eu começo a fazer, né? Eu tenho a ação dos agentes de saúde, a Política Nacional de Saúde Bucal e o Brasil Sorridente. Deixa eu passar aqui para outra aula. Tá certo até aqui? Vocês estão acompanhando mesmo? Sim, professora, tá ótimo. Tá. Eu vou dar um intervalo que eu preciso beber água, porque tá coçando demais a minha garganta. E aí eu vou passar para a nossa primeira aula conceitual. Podemos? Aham. Sim. Sim. Deixa eu compartilhar. Então, a gente vai para o intervalo. Eita, não é essa imagem que eu quero compartilhar. A gente vai para o... Deixa eu só... coisa aqui, é essa. Tá. A gente vai fazer o intervalo, então, 15 minutinhos e volta, pode ser? Nossa aula tem que ser até às 11, bora fazer um intervalo de 15 minutinhos, 10, 15? Tá bom. Porque eu tenho que ir lá na frente para poder tomar água. Tá bom? Tá bom. Tá bom, professora. Momento. Tchau, tchau. Olá, gente. Voltei. Oi, oi. Bora voltar? Oi, oi. Oi. Ei, Oi, bora voltar. Deixa eu tirar, eu tô de máscara, peraí. Vamos lá. Então, vamos adentrar as nossas aulas teóricas propriamente ditas, tá bom? Nós vamos falar de ética e bioética em saúde. É o nosso primeiro tópico a ser trabalhado, conceitual. Tá bom? Deixa eu ver se... Alguém pode me dizer... A gente vai ficar só com esse slide aqui, que tem coisa pra caramba pra gente falar. Alguém sabe a diferença entre ética e bioética? Existe diferença? Ou é a mesma Sim. coisa?
Não. Eu acho que ética é todos os termos relacionados a uma boa conduta diante de uma sociedade como um todo, no geral, Sim, em vários aspectos. A bioética já diz uma postura diante da ciência. exatamente. Tá? A vida, né? Tá. Isso. Então, vamos tentar pensar, né, nos conceitos, quando a gente fala de ética e bioética, vamos tentar responder isso aqui, ó. Qual a sua atitude diante dessas situações aqui? Se alguém lhe entregasse um troco com dinheiro a mais, se você quebrasse algo e ninguém visse, e se estivesse sentada no ônibus e entrasse um idoso, né? Qual é a nossa conduta frente a essas situações? É a ética. A gente É vai a ética. ver o que segue mais a ética. O que se aproxima Isso. mais da ética. Tem até um ditado que falam, né? Assim, mesmo que ninguém esteja vendo, né? Mesmo que ninguém veja, seja a melhor pessoa, né? Porque, olha, se você quebrasse algo e ninguém visse, bora colocar exemplos aqui. Às vezes, e a gente forma a ética, né? Desde os princípios, né não? E aí, muitas vezes a gente fica, nós brasileiros somos um povo que muitas das vezes eu falo que a gente tinha que ser implodido para ser povoado de novo o país por outros povos, porque realmente eu acho que o problema ele é muito cultural. A lei do mais esperto, né? Ah, tu já passaste, o cara te deu o troco errado. Ah, deixa aí. Quantas e quantas vezes? Ah, dessa vez se lascou, se deu mal, olha aí. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que são assim, né? Ou então, quebrou alguma coisa. Ah, ninguém viu. Aconteceu uma vez do meu irmão, ele bateu um carro estacionado. E aí ele deixou o cartão dele, ele é advogado, e ele deixou o cartão dele no friso do carro, dizendo que era para a pessoa entrar em contato, porque era ele que tinha batido o carro do cara. Ele foi sair do posto de gasolina e bateu o carro. Aí depois a pessoa ligou, mas não queria que ele pagasse o conserto. Simplesmente porque ele tinha sido tão honesto que o cara achou que ele não tinha por que pagar. Porque se fosse outro, ele nem saberia quem era. Entendeu? Então, isso é a ética, né? Se estivesse sentado no ônibus e entrasse um idoso. Até que agora ainda tem essas cadeiras que são marcadas, né? Aí hoje em dia todo assento é preferencial. Mas quem aqui ainda não se depara com aquela situação em que alguém tem que se indispor para pedir o lugar para o idoso, ou para uma gestante, ou para um deficiente? Não é? Sim. Então, é a ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes, tá? É uma conduta humana, tá? Aqui. Olha o que eu falei. A pessoa não nasce ética, né? A gente aprende a ser ético. Então, quando eu digo, a minha mãe quer a morte quando eu falo isso, né? Tu és louca, que eu digo para ela assim. Aquilo que eu falei, que eu acho que o problema do nosso país é cultural. O nosso povo, e eu acho que o problema está aqui. Porque as pessoas elas não nascem éticas. Elas aprendem a serem éticas. Então, para você aprender, ou você precisa de um ensinamento claro, ou você precisa de exemplos, você precisa copiar exemplos, né? Então, eu acho que os nossos problemas no país, muitos dos nossos problemas no país, eles são da formação cultural do nosso povo, né? O brasileiro, ele é muito habituado a isso, ao jeitinho brasileiro. Nós temos até essa é o jeitinho brasileiro de ser. Não é verdade? Eu estou falando alguma coisa que alguém não concorda aqui? Não. Não. Não é que isso acontece?
Quem nunca ouviu, quem nunca viu, quem nunca presenciou, eu não estou nem perguntando quem nunca fez, hein? Mas quem nunca presenciou furar fila, comprar senha de fila, às vezes eu conheci uma época que eu trabalhava na prefeitura, logo eu comecei a trabalhar na prefeitura de Belém, em 1998, eu acho. Tinha o prédio do INAMPES, que era onde eu trabalhava aqui na Presidente Vargas, ficava uma fila medonha, toda vez que a gente entrava para trabalhar às 6h30 da manhã, tinham pessoas dormindo no papelão na fila, e aí a gente descobriu que tinha um cara que ele colocava ele e a família todinha para vender senha. Aí mandaram prender o cara, que eu falei, olha gente, vocês não têm que prender o cara, ele tá errado, mas mais errado tá, eticamente, quem compra a senha dele. Não é verdade? Tá? Então, a pessoa, ela não nasce ética. A sua estruturação ética vai ocorrendo juntamente com o seu desenvolvimento. Então, a gente vai moldando, a gente vai agregando informações, valores e conhecimentos e vai se tornando ético. A mesma coisa quando a gente está falando de um código de ética profissional, né? Você começa a tomar posse de uma ciência e você vai se tornando profissional ao longo do desenvolvimento dela, né? Vocês estão cansados? Está chato? Estamos ouvindo. Não, professora. Professor, entrei agora. Eu Bora, pensei que então. Chabicora. Já. Tu ri. Chabicora. Então, a socialização constrói a ética individual. Olha só. Ou seja, nós somos fruto da sociedade em que nós estamos inseridos. Aí existe também um campo de discussão nisso, né? Que eu sempre gosto de dizer assim, que não é porque eu nasci no meio de bandidos que eu vou ser bandido. A probabilidade de eu ser bandido, é claro que ela é muito maior, mas não quer dizer que eu venha a ser. E aí é que eu vou precisar de outros recursos. De repente, é um indivíduo que precisa de uma pessoa que passe na vida dela para lhe dar uma oportunidade, né? Às vezes ele toma ele passa por uma situação negativa e ele toma aquilo ali como lição para ele não errar e para ele sair desse caminho, né? Então, a socialização constrói a ética individual. Tudo bem? Eu vou me tornando ético tanto quanto a sociedade que eu estou inserida. O bebê nasce ético quando a gente vê uma situação em que a criança tá com o pipo dela, né? Aí alguém tira o pipo dela e ela faz aquela grosseria, né? De dar-lhe um sacalhão na mão da pessoa que puxou. Ela sabe o que ela está fazendo? Ela pode ser julgada eticamente por isso? Não, ela tá reagindo conforme. Não. Ela tá reagindo só. Em compensação, se eu não tiver intimidade contigo e de repente tu pegares o meu telefone sem, assim, só para olhar a tela do meu telefone, eu posso ficar com. Por mais que tu tenhas ferido a ética, ter violado a minha privacidade, mas eu posso ter tanta ética que eu não sei nem como é que eu vou te chamar atenção. Entendeu? Sim. Isso Né? foi quebrando, né? Oi? Tá? Então, o desenvolvimento e a socialização é que vai formando a ética individual. Certo? É conforme a gente vai agregando valores. Aí vocês compreendem quando eu digo que o problema do Brasil são os brasileiros? É a formação do nosso povo? Né? Por exemplo, a gente está vendo agora, eu tenho um caso na minha família. Eu fiquei indignada quando eu vi no final de semana passado. Fiquei indignada. Com relação ao benefício que o governo está dando. Qual é a opinião de vocês a respeito do benefício e a respeito da distribuição do benefício? Bora lá. É complicado, né? Porque muitas pessoas que não precisam estão tendo acesso, o que está prejudicando porque pessoas que realmente estão precisando, né? Estão em casos
passando necessidade mesmo, não estão conseguindo ter acesso. Só que é algo muito complicado, porque não sei qual é os princípios que eles seguem, né, para liberar esse dinheiro, mas aí pessoas que, enfim, maquiam uma renda lá para poder ter acesso, conseguem, e outras não conseguem, e outras nem é autorizado, enfim, uma série de situações. Que eu não sei como é que funciona o sistema de liberação, né? O benefício. Mas que tá Aham. Isso mesmo. Bora lá, tem alguém para O contribuir? benefício é muito bom, porém é muito mal distribuído. Essa Mal semana eu distribuído. descobri que tem uma marca também da caça e pesca, que é um benefício para os ribeirinhos que tem. Chega a custar até R$ 4.000. Os benefícios chegam a ser até R$ 4.000. Em época de Só que defesa. eu descobri que tem muita gente indo daqui da cidade para interior, viajando para interior, para Cará, esses lugares, para se cadastrar nesse benefício. Pessoas que não E aí, precisam. esse aí é E um que estão problema indo de... pegar de quem Tá. precisa. Isso. E esse aí é um... Aí deixa eu te dizer uma coisa. Voltando lá ao que a colega estava falando, que ela não sabe como é, que é o padrão de seleção, né? E falando também daí desse teu exemplo. Isso que tu estás falando é o benefício. Eu te falo porque o pai dos meus filhos é pescador e é o benefício que a gente faz, é o benefício do defeso, que é quando tá na piracema e aí eles não podem pescar, tá? O problema está em quem formulou o benefício ou de quem se beneficia? Quem se se beneficia. De quem se beneficia. Então, nós estamos diante de um problema ético. Ético. Não é verdade? Só que, professora, a maioria das pessoas que usufruem, mas, enfim, não necessitam, alegam que eu pago impostos tanto Tem quanto direito. todo mundo, Tem então eu direito. tenho direito da mesma forma, porque o governo tem que amparar o Brasil inteiro. Por isso que é ético. Porque diz respeito à minha consciência perante o fato. Se eu não tenho ética, eu vou me julgar pelo todo. Porque a minha ética, ela deveria julgar que, ainda que eu tenha direito, eu não preciso. Entendeu? Professora, Sim. teve uma questão aí dos militares, né? Porque estava liberado para eles, só que eles não poderiam adquirir pelo fato de já estar empregado. Recebem o soldo, Aí eles tiveram que devolver, senão eles iam ser presos, né? Entendeste? Então, a gente só está usando esses exemplos porque é falta de ética de quem viaja daqui para lá para Colares para se cadastrar na colônia e é falta de ética de quem está presidindo a colônia e cadastra porque sabe que o cara não é marisqueiro nem pescador. O problema não é do governo que formulou uma política pensando nos desprivilegiados. O que ele pensou? Bom, tem um determinado período que os pescadores não podem pescar por causa da piracema. Então, assim, ou eu ajudo o pescador, ou ele vai sair para pescar e vai cometer crime ambiental porque ele precisa sustentar a família dele. Então, o que a gente faz? Nesse período de 3 meses de piracema, a gente manda um recurso que é para ele sustentar a família dele, de maneira que ele não saia para pescar, deixe o peixe se reproduzir, garantindo que os próximos 9 meses vai ter peixe para ele pescar e girar a economia. Ok, o governo fez isso. A política disse isso. Mas aí o brasileiro, né? Vejam como eu sempre falo que o problema é o nosso povo. O brasileiro vai lá e descobre que ele pode fazer assim e ele burla todo o sistema para fazer. E a pactuação de todos os lugares. De várias entidades. Para você ir lá entregar para ela. Entendeu? Então, olha aqui, para a gente pegar esses exemplos e jogar bem aqui. Que a ética se fundamenta em 3 pré-requisitos. Olha esse requisito aqui. Olha esse requisito aqui. A ética, ela não é uma coisa seca e fechada. Ela é uma construção. Então, ela é uma construção de princípios, requisitos de consciência. Lembra que eu acabei de te falar? Eu não estou conseguindo ver quem é aqui. Não está aparecendo mais as...
vocês aqui ativos para mim. Então, a consciência é que vai me dizer, que vai respaldar a minha ética, para me dizer que ainda que eu tenha direito, eu não preciso me submeter, porque nesse momento eu não estou precisando. Entendeu? E aí, eu vou ser coerente ou não, né? E tomar minha atitude. Eu faço ou eu não faço. Esses são os pré-requisitos da ética. Enxergaram isso aqui? Sim. Sim. E aí, nos anos 60, começaram então a aplicar. Oi? Bota aquele slide lá, por favor. Aqui. Isso, rapidinho, só um minutinho. Pode continuar. Pode? Então, eu começo, nos anos 60, a ter o que eles chamam de ética aplicada, né? Começam, então, a criar estudos, né, voltados para as áreas éticas, né? E é quando começa a ética ambiental, a ética dos negócios, né? Até a bioética. Vocês lembram que nos anos 60 foi o grande boom das pesquisas para a reprodução humana, né? Para fazerem as fertilizações in vitro. Aí depois chegou a década de 90, 80, 90 com clone da Dolly, né? Então foi quando eles começaram a ver que estava tudo a casa da mãe Joana, né? Tudo levado da breca, tá? E aí, a ética profissional, olha, que é o nosso código de ética, principalmente, né? Ética profissional é uma reflexão sobre as ações realizadas no exercício de uma profissão. Por exemplo, conjunto de regras, direitos e deveres. Vocês vão dar, eu não sei qual é o semestre, não sei se é no 7º ou se é no 8º, que a gente dá ética e deontologia. Vocês podem ver depois na matriz curricular, que dá ética e deontologia, né? Que é o que vai, é quando a gente vai aplicar todo o nosso conceito, a nossa ética, né? Essa conduta moral que nós temos na nossa vida, a gente acaba aplicando para a nossa profissão. Sendo que a gente vai ter que aprender o que a gente pode e o que a gente não pode, né? E a casar a nossa consciência perante as nossas atitudes, certo? Então, a ética profissional é o que vai te dizer, tu tá lá com o dente, eu tô com o molar bem aqui. Aí eu tô tirando a lesão de cárie, tô tirando, né? E aí a ética profissional é que vai me respaldar para eu avaliar clinicamente, para eu dar o diagnóstico correto de cárie, para eu saber se eu devo ir a mais ou não. Tirar mais lesão ou não, tirar mais dentina ou não. Sabendo que, se eu tirar mais dentina, eu posso romper a câmara desse dente e expor a polpa, levar ele para canal. Mas ao passo que, e para isso eu tenho que dizer para o paciente, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu cheguei aqui num ponto em que eu não posso mais tirar, ainda tem cárie, mas eu não posso mais tirar, porque se eu tirar mais um pouco, o senhor vai precisar fazer tratamento de canal. Aí o cara pode se virar para mim e dizer, então o senhor tem culpa porque o meu dente não estava assim? Aí olha a minha ética. Ou eu falo para o paciente e sei como lidar com a resposta dele, ou eu sei que ainda tem cárie, eu sei que se eu tirar mais cárie vai romper a câmara, mas como o meu paciente não tem atributo técnico para julgar, eu mesmo sabendo que tem cárie lá, e que se eu tampar com a resina, esse processo de cárie vai evoluir, eu vou prejudicar meu paciente, mas mesmo assim eu não quero me indispor com ele, eu tampo. Conseguiram acompanhar esse exemplo? Sim. Sim. Conseguiram, né? Ou seja, é a ética profissional me falando aqui no meu ouvido. Sou eu e a ética conversando, né? Muitas vezes vocês vão perceber que
É melhor você dizer que você não sabe, que você não tem instrumentos adequados, né? Eu vou dar um exemplo meu. Vou dar um exemplo. Vocês ainda estão me vendo que eu não estou mais vendo aqui vocês. Sim, estamos. Ah, Então, presta atenção. Aconteceu comigo. Eu tenho. Peraí. Tá apertando o meu óculos esse fone. Eu tenho um consultório na cidade de Colares e um consultório na cidade de Vigia. E na cidade de Vigia, na verdade, o consultório não é meu, eu divido com meu tio, que ele já é dentista há 40 anos. E aí eu trabalho lá 2 dias na semana no consultório dele. E aí eu tenho o curso de cirurgia oral menor, né? Tenho cirurgia oral menor 1 e 2. Eu, na verdade, amo cirurgia, mas faço muita odontopediatria. E aí chegou lá para mim um paciente com uma raiz residual de um canino. Vocês vão lá na frente vão saber que é um elemento 13. E aí tá. Ah, está doendo? Não, não está doendo, doutora. Tá. Falei, então, não vamos fazer a cirurgia e tudo isso aqui. E comecei a cirurgia. Fiz todos os procedimentos preconizados, anestesiei, bloqueei. Comecei, então, a cirurgia. Só que, na verdade, aquele elemento estava anquilosado, estava soldado no osso. E eu passei 1 hora e 40 minutos tentando tirar o dente e eu não tirei. Né? E aí o paciente começou a ficar preocupado, começou a ficar nervoso. Aí eu disse, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ai, doutor, esse dente vai doer, a senhora não está conseguindo tirar. Eu falei, olha, deixa eu lhe explicar uma coisa. E aí eu fiz todas as técnicas que eu tinha usado. Aí depois eu falei para ele, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu preciso conversar com o senhor, uma coisa que é muito importante, que a minha ética me exige. O senhor chegou para mim com uma raiz residual de um elemento 13. É um canino, é uma raiz muito longa. Existe um pedaço de dente aí dentro que precisa ser retirado. Mas eu preciso lhe dizer que mesmo diante de toda a técnica anestésica que eu já usei, de toda a técnica cirúrgica que eu já usei, eu já abri o campo, ou seja, eu já tinha feito todo o rebatimento de retalho, eu já tinha eu já expunha o osso, e ainda assim eu não estava conseguindo mais tirar. Por quê? Porque eu já estava cansada. Porque 1 hora e 40 de cirurgia, eu já estava cansada, eu não tinha mais força, eu não conseguia mais, eu já estava com dor no pescoço, porque eu já não conseguia mais melhorar a minha posição para ter visão direta. Eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe prescrever, vou passar para o senhor um analgésico mais forte, são 11 horas da manhã. O meu tio vai chegar às 4h30 da tarde aqui. Ele vai chegar descansado, né? O senhor vai ser o primeiro paciente dele. Então, eu vou lhe prescrever o Toragesic de 1 grama. O senhor vai comprar essa medicação. Vou lhe deixar meu telefone. Qualquer coisa que o senhor sinta antes do meu tio chegar, o senhor pode me ligar que eu vou lhe atender. E dei para o paciente, ele foi, meu tio chegou, tirou o dente. Isso é ética. Eu poderia ter dito para ele que eu tinha tirado tudo. Só para ele não ficar, só para eu ter a tranquilidade de que ele não ia julgar que eu não sabia tirar o dente. Mas eticamente eu tenho que falar para o paciente das minhas limitações. Àquela altura, eu já tinha usado todos os recursos técnicos e eu não tinha conseguido. E eu já estava superando os limites humanos, que eu já estava cansada, estava com dor no ombro, estava com dor no punho, estava com dor no pescoço. Então, eu tinha que passar para um colega que não tivesse com a limitação humana que era a que eu estava. Vocês entenderam? Sim. E muitas vezes vai acontecer isso com vocês. Só que a gente precisa estar sempre pautado e respaldado dentro da ética profissional. Tá bom? Sim. Então, bora lá. E aí, a gente vem falar de o que é bioética. Indica os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida. Olha lá, quem foi que falou muito bem sobre ética e bioética? Alguém que deu, né, que falou lá na frente sobre isso? Eu, Laís. Laís. Então, olha só. A bioética fala sobre os princípios, a ação do homem sobre a vida. É exatamente isso que eu estou falando. Por exemplo, uma das questões éticas que a gente se depara no consultório é com relação ao dente do paciente. A gente não pode simplesmente tirar o dente do paciente e jogar fora. A gente tem que pedir autorização dele. Porque é um órgão dele. Entendeu? Ou então, você diz, tome seu dente. Ele pode levar o dente. Mas muitas vezes tem colegas que não querem dar porque ele deixou um pedaço de dente lá dentro.
E aí ele não quer dar pro cara. Entendeu? Então, o conceito atual diz que é a procura de um comportamento responsável da parte daquelas pessoas que devem decidir tipos de tratamento e de pesquisa com relação à humanidade, tá? Quando vocês começarem a fazer a proposta de TCC de vocês, o pré-projeto de vocês de TCC, vocês vão ver que se vocês optarem por pesquisas, né, aplicação de pesquisa, experimentos de técnicas ou de materiais, o que for, se vocês forem trabalhar com pacientes, vocês vão ter que submeter o trabalho de vocês na Plataforma Brasil ao Comitê de Ética. Tá? É que ele vai avaliar, é um comitê de ética e bioética, ele vai avaliar exatamente isso aqui, se a pesquisa de vocês está atendendo aos requisitos éticos para serem desenvolvidas, se vocês não vão ferir a dignidade humana, entendeu? Se vocês não vão romper a ética durante a pesquisa, para com os humanos. Tudo bem? Olhem isso. Foi para isso que a bioética chegou. Certo? Por que vocês acham que a gente está demorando tanto para ter a vacina da Covid? Porque ela não pode ser testada em animais e pessoas. Exatamente. Por quê? Porque nós temos a bioética por trás de tudo. Porque do mesmo jeito que ela pode curar, ela pode matar. Né? Então, eu não posso correr o risco de usar 1 milhão de pessoas para testar a vacina, porque pode morrer 1 milhão. Se ela der errado, se eu testar só em 100, vão morrer só 100. Entendeu? Olha como isso aqui, né? São fotos para ilustrar como é que se davam as pesquisas. Vocês sabiam, lá na frente vocês vão estudar materiais. Existe um campo da odontologia que eu adoro, que eu amo, que é cariologia. Eu acho que é esse semestre que vocês dão, né? Eu amo cariologia, porque, inclusive, eu fiz odontopediatria exatamente porque eu amo cariologia. E ela é um campo que evolui muito, é um campo que se tem muitas pesquisas atuais. O tempo inteiro que tu lê um artigo de cariologia, aí daqui a 3, 4 meses tu pega uma outra coisa, o cara descobriu outra coisa de cárie, a incidência de um íon a mais. Mas nós não temos avançado tanto encontrando materiais para isso, porque a gente não pode fazer experimentos em humanos. Entendeu? E as respostas imunológicas não humanas, elas são totalmente diferentes. São muito próximas, mas elas não são como nos humanos. Entendeu? Então, olha só, Código de Nuremberg, em 1947, tá? Olha isso. Pesquisa com negros sobre sífilis, né? Eles eram submetidos a vários tipos de pesquisas totalmente inescrupulosas. Pesquisa com inoculação de células tumorais em idosos, olha. O que eles faziam? Eles, de maneira irresponsável, depositavam células cancerígenas, que era para saber como era que elas iam se desenvolver. Só para observar o comportamento do tumor. Né? Então, a bioética veio para impor limites no próprio homem. É o homem cobrando o limite do próprio homem. Entendeu? Então, alguns questionamentos. Quem deveria contribuir com o seu sacrifício? Até que ponto? Qual a magnitude e proporção desse sacrifício? Qual a finalidade última, né, das pesquisas? Esse aqui é falando de... Quando a gente vai aplicar uma pesquisa, um experimento, a gente não pode perder de vista isso aqui. Até que ponto eu posso ir? As pesquisas com placebo, né? As pesquisas quando, vocês já devem ter escutado, quando eu pego uma população e eu dou remédio e a outra pesquisa é só trigo, as pílulas são de farinha. Entendeu? Estão entendendo até aqui? Sim. Tá. Então, na bioética, os sujeitos essenciais nos processos de saúde e doença são o paciente, né? O profissional, a comunidade e o Estado. Tá bom? Esses são os sujeitos do processo. Tá?
E quais são os conceitos que estão relacionados à bioética? São os conceitos de direitos humanos, liberdade, cidadania e os individuais. Ou seja, eu posso achar que sou eu mesmo que penso, mas eu não posso deixar de achar que eu sou regido pelos direitos humanos e que o meu direito vai até onde começa o do outro. Não é verdade, Professora? gente? Oi. Mas um exemplo. Todos. Um cientista que está desenvolvendo uma vacina e tudo mais, e, enfim, por não poder, né, testar em animais ou em seres humanos, ele resolve testar em si mesmo. Ele está ferindo a bioética? Tá. Por quê? Não sei te explicar por quê. Existe um código. Porque é o seguinte, eu não posso. Não é que ele esteja ferindo a ética, o que acontece é que a pesquisa dele, ela não pode ser validada, porque um organismo só não pode me dar uma resposta. Entendi. Entendeu? Ele pode ter o direito de autonomia e liberdade. Oi? A partir de 2, por causa que o outro pode ter um resultado diferente, né? Entendeu? Então, ele pode testar nele, mas ele está limitado à resposta que o organismo dele teve àquilo. E ele não pode publicar nada a respeito, porque só é concernente àquele organismo. Então, eu preciso de um determinado número de acontecimentos e eventos para que eu possa determinar um comportamento. Entendi. Entendeu? Aham. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não. Olha, uma bênção sem óculos. 10h51. Né? Então, bora parar aqui. Tá bom. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ficou claro por que se desenvolveu o conceito de bioética, né? Que é fundamental para que a gente tenha limites. É preciso que se tenha limite. Tu já pensaste se eu chego aqui, eu quero estudar um novo creme dental, né, um dentifrício, que eu simplesmente descobri lá, eu achei que eu vou colocar, sei lá, um corante vermelho, vamos supor. E que esse corante inibe a cárie. Aí eu pego aqui em vocês, todos na sala sentados, dou para vocês a pasta de dente, para vocês usarem. Sem querer, sabe? Hã? Eu vou ligar logo pro CRO. Logo liga. Usando uma... Não é verdade? Porque se nós não fôssemos regidos pelos códigos de ética e bioética, qualquer pessoa poderia fazer qualquer doidice, que era o que acontecia. Né? Olha lá, bora voltar para cá. Bora voltar para esse slide aqui. Caramba, tá lá para trás. Bora voltar para esse slide aqui. Vamos supor que fosse a nossa avó, que isso aqui é um abrigo, é um asilo, com certeza, né? Vamos supor que a minha avó estivesse aqui e que chegasse alguém que descobriu, são todas cadeirantes. Ele descobriu que ele usa um hormônio que quando ele aplica na coluna, né? Ele acha que vai resolver, vai fazer essas 5 idosas aqui andarem. Aí ele chega lá, não tem ninguém que diga que não tem código de nada, ele aplica nessas 5 idosas aqui e elas morrem. Como é que é isso? Ele vai ser culpabilizado de que forma? Ou seja, é o código de ética que vai dizer para ele. Entendeu como é que é? Alguém quer fazer algum exemplo mais? Não, tô aterrorizado com isso. Tá aterrorizado? Mas é verdade. Foi a partir, ou seja, foi preciso que acontecesse tudo isso. Eu quero... legal. Peraí, rapidinho. Vou deixar um exemplo. Calma. Eu tô sem óculos, eu fico cegueta. Não sou velha, hein? Uma jovem senhora. Olha só. Eu quero que vocês pesquisem. sobre imunidade de rebanho.
Já ouviram falar? Nunca ouvi falar. Hã? Nunca ouviu falar? Imunidade de rebanho? Imunidade de rebanho. Eu nunca ouvi falar. Nunca Primeira ouviu vez que eu tô falar. ouvindo. Então tá. Então vocês vão pesquisar, porque a imunidade de rebanho é um recurso que poderia estar sendo usado na Covid, mas que não é usado por impedimentos políticos. E aí a gente fica no campo aqui da bioética, da ética, da política, da saúde pública. Eu estou falando isso como pesquisadora da área de saúde pública, tá? E aí a gente tá são pensamentos, uma hora a gente concorda que tenha, outra hora a gente concorda que não tenha. Então, pesquisem o que é imunidade de rebanho na Covid, para a gente conversar na próxima semana. Porque a gente vai falar de ética e bioética. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Amores, Tá. bom final de semana Ok. para todos, tá? Obrigado. Tá bom. Obrigada, Obrigada, professora. igualmente. Professora. Professora.